Em 2017, você tem um encontro marcado com o maior evento de educação cristã do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Palestras, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Marque em sua agenda um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 12. Sabedoria divina para a tomada de decisões. Nessa matéria, especialmente nesta lição, nós vamos aprender com Salomão como é que se resolve determinadas questões de forma prudente, inteligente e de forma a glorificar o nome do Senhor. A gente aprende como uma verdade prática para essa lição o seguinte, que o sábio não é aquele que sabe mais do que os outros, é aquele que descobre em Deus a fonte da sabedoria. E é isso que nós vemos em 1 Reis, no capítulo 3, especialmente, alguns detalhes da história deste grande rei de Israel. E o mais interessante é que no meio de tudo isto, a Bíblia diz que seu pai, Davi, reinou sobre Israel por 40 anos, nos anos 1025 a 985 a.C. E o sonho maior da sua vida, desde que ele assumiu o trono de Israel, era o de estabelecer um lugar fixo para adorar a Deus. Estou falando de Davi. E construir uma casa de adoração, construir um grande templo. Mas ao chegar aos 70 anos, Davi começou a enfrentar algumas dificuldades no seu reino, com familiares, com homens da corte do reino. Então Davi entendeu que estava chegando a hora da sucessão. E ele então resolve indicar o seu sucessor. Contrariando a prática comum da sucessão dentro de um reino, que começaria sempre pelos mais velhos nos reinos do mundo, nenhuma lei, na verdade, impedia que Davi fizesse diferente. Desde Absalão, por não ter a atenção do pai, e depois Adonias, ambos se achavam com direito ao trono. Mas Deus mostrou a Davi que o homem designado para sucedê-lo era o seu filho Salomão. E foi assim que ele fez. Salomão foi feito rei em meio a uma série de crises. O reinado de Davi estava passando por um momento difícil, um certo declínio. E a primeira grande crise enfrentada por Salomão foi o declínio, especialmente da saúde de Davi, onde ele torna-se incapaz de resolver os problemas internos do reino naqueles dias. Davi parecia ter perdido o vigor para continuar a resolver os problemas que eram inerentes ao reino naquela época. E um pouco antes de Salomão assumir o trono de Israel, o reino parecia dividido, principalmente quanto ao sucessor para o trono. Porque o rei estava fragilizado por lutas internas no seu reino. Ele não conseguiu convencer ao filho Adonias que o sucessor escolhido por Deus era exatamente o outro filho, Salomão. Mas Adonias, não aceitando a palavra do pai,
resolveu agir por conta própria e usar até mesmo de traição ao seu próprio pai, usando pessoas ligadas ao trono, pessoas como Joabe, que era o grande general de exército, e Simei, que era o grande sacerdote em Israel. Davi então entendeu que a vontade de Deus para a sucessão do seu trono tinha que ser tomada, tinha que ser avaliada, entendida do modo como Deus estava orientando. E apesar dos conflitos internos do reino, Davi entendeu que o seu tempo havia chegado ao fim. Sabendo que ele não iria construir o templo, por causa das suas guerras e de tanto derramamento de sangue, Deus, que amava a Davi, fez, na verdade, com que Davi pudesse realizar um sonho maior do seu reino, mas sob o comando do seu filho Salomão. Davi sabia que Deus não permitiria que ele realizasse a obra da construção, mas durante toda a sua vida, ele começou a reunir todos os materiais possíveis que pudessem servir para a futura grande construção. Nessa história, entra Adonias, irmão de Salomão, que tenta usurpar o trono do seu pai. Salomão, então, vendo-se nessa situação, ele submeteu-se tão somente à orientação do seu pai. E o que acontece? Na tentativa de golpe de Adonias, que foi uma tentativa fracassada, os seus seguidores espalharam-se por toda parte. E Adonias teve que reconhecer que Salomão era o rei e ele deveria submeter-se ao seu reinado. Salomão não era sanguinário. Então ele ordenou que tirassem Adonias do lugar onde estava, o altar, e ordenou que não tocasse em nenhum fio de cabelo de Adonias. Foi um homem que começou com uma atitude de apaziguamento das situações. Naquele período, Salomão recebe conselhos do seu pai, que antes de morrer convocou seu filho para aconselhá-lo e orientá-lo sobre o reino. Davi não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Ele estava seguro da vontade soberana de Deus naquela transição e sucessão para o seu filho Salomão. Mais à frente, quando o rei morre, Salomão então busca sabedoria divina para reinar. É interessante isso aí. Para todos os comandos da nossa vida, para as direções variadas da história da nossa vida, em nossos empregos, em nossas atividades materiais, intelectuais, como servos de Deus, devemos aprender com Salomão a buscar a sua sabedoria. Eu lamento que nos tempos atuais não se ora mais como antigamente, em que um pai de família, quando ia para o seu emprego, a primeira coisa que ele fazia antes de sair de dentro de casa era orar e agradecer a Deus por aquele dia. Buscar a direção de Deus para outras decisões importantes na vida. E Salomão entendeu que ele não conseguiria reinar sobre Israel, dependendo apenas de sua própria sabedoria e capacidade. Ele aprendeu a amar a Deus e a depender de Deus. Foi assim. Ele absorveu, então, a partir de então, o sonho do seu pai. E o sonho do seu pai era o quê? A construção do grande templo. O desejo de Davi era juntar o povo de Israel num só lugar para adorar a Deus. Mas não pôde fazer. Então Salomão se tornou o elemento de que poderia fazer isso. Ele foi humilde ao pedir a Deus sabedoria para saber governar. Para quem lidera hoje na vida da igreja, para um pastor que quer ser feliz no comando de uma igreja, na liderança de uma igreja, precisa aprender não apenas a confiar em suas qualidades intelectuais e pastorais,
mas precisa aprender a depender de Deus para saber dirigir a igreja do Senhor. E Salomão entendeu isso aí, buscou de Deus e Deus lhe concedeu. Buscou sabedoria para edificar o templo. E nesse período da construção, ao invés dele procurar ampliar e expandir o seu reino, brigando e batalhando com as nações adjacentes, ele fez ao contrário. Para conquistar espaço e riqueza, como fazia seu pai Davi, Salomão usou de sua sabedoria para usar o diálogo com reis ao seu redor, ter a cooperação deles, obter deles a matéria-prima, como cedro, pedra especial. Foi o que ele fez com o rei Irão da Fenícia. A proposta de cooperação entre Salomão e Irão teria reciprocidade comercial. E foi assim que ele foi crescendo. Foi assim que ele foi reunindo os materiais de melhor qualidade no mundo na época para poder construir o templo. Ele então começou a grande construção. E na construção do templo, ele não deixou de adorar a Deus, de reconhecer a soberania de Deus e de fazer com que o seu reino estivesse estabelecido sob a soberania de Deus. E uma das coisas que ele entendeu, quando o templo estava pronto, o principal elemento que precisava para ter a presença de Deus era exatamente a presença da Arca do Concerto na vida de Israel. Ele trouxe a Arca do Concerto para a vida de Israel e a glória de Deus se manifestou no dia da grande inauguração. Depois de trazer todos os utensílios da casa do Senhor, e especialmente a arca, quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da glória de Deus naquele lugar. Salomão orou a Deus diante do altar do Senhor, intercedeu pelo povo e pela paz e pela justiça. E Deus abençoou a todo Israel. E naquele dia ofereceram muitos e muitos sacrifícios perante a face do Senhor. É assim que Deus faz. Desde o Pentecoste, na experiência da Igreja de Cristo, a glória de Deus tem se manifestado com a presença imanente do Espírito no interior de cada crente. Eu gostaria de chamar a atenção de cada professor e até de cada aluno da escola dominical que toda esta lição está melhor explanada com detalhes importantes no livro que escrevemos. Esse livro não é um livro apenas de complementação das revistas. É um livro que nós ampliamos cada lição com informações históricas, arqueológicas e bíblicas para ajudar cada professor a desenvolver a sua aula da melhor forma possível. O Deus de toda provisão está aqui. E essa lição tem um capítulo especial dentro do livro que poderá contribuir para o professor explanar a sua aula perante os seus alunos. Deus lhe abençoe nesta aula. Que você tire de algumas ideias que eu coloquei aqui, capazes de ajudar a sua aula e a compreensão dos seus alunos. CPAD, a editora da Escola Dominical.